palavras. Eu também fico muito feliz de estar falando contigo aqui. O Glauco foi uma pessoa muito importante no meu mestrado, no meu doutorado. A gente tinha realmente muitas e muitas horas de estudo junto, né? E dentro desse estudo, claro que sempre tinha algum nível de, né, umas escapadas pra gente ir em outros lugares, né? Às vezes as duas coisas juntos, né? Estudando e bebendo ao mesmo tempo. Mas foram momentos muito importantes para minha formação, para o que eu virei depois e tal. Então é realmente bastante legal estar falando contigo aqui, Glauco, de novo. E eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Tá? Gente, vamos para a apresentação. Primeira coisa, gente, eu tô com o chat aberto aqui, tá? Eu tô com 2 monitores, tô com a minha apresentação no monitor e tô com o Firefox no outro monitor, né, do notebook. Então, eu tô com o chat aberto aqui e eu gostaria que vocês fizessem perguntas na medida que as perguntas surgissem, tá? Se quiserem abrir um microfone para expor a questão, podem fazer. Eu não acho muito interessante, ainda mais no formato digital, que a gente tenha uma palestra que só eu falo e as perguntas ficam para o final. É mais legal fazer as perguntas quando elas surgem, né? De forma mais espontânea. Eu prefiro assim. Eu sei que tem gente que prefere diferente, eu respeito. Eu prefiro assim, eu acho mais interessante que me interrompam e façam uma pergunta. Acho que vale a pena. Tá? E essencialmente o que eu vou falar aqui, gente, tá? É uma coisa... Bom, o título do seminário está aí, né? Ensino de Física na Perspectiva da Modelagem Científica. Mas eu sou obrigado, já no primeiro slide, a apresentar, atribuir créditos a pessoas que estão me ajudando nesse campo de pesquisa. Né? É um campo de pesquisa já tradicional dentro do grupo de ensino de física da URGS. Aliás, eu boto aqui o logo do grupo de ensino de física da URGS, que foi fundado pelo saudoso professor Marco Antônio Moreira, que foi orientador do Glauco, né? Não sei quantos de vocês sabem disso, mas foi. Então é um dos grupos mais antigos do Brasil, foi fundado em 1967, esse aí é o logo do grupo. Está em estudo uma modificação do logo, né? Mas o grupo é desde 67, e o logo por enquanto é esse. E trabalhando especificamente com enfoque na modelagem científica, com ensino de física, com enfoque na modelagem científica, a gente tem a professora Eliane Veit, o professor Ives Araújo, certo? Que me orientaram no meu mestrado, no meu doutorado, inclusive. O Rafael Brandão, que hoje ele é diretor do Colégio de Aplicação da URGS, entrou aqui como professor também. Mais para frente no seminário eu vou falar um pouquinho sobre a influência dessas pessoas nos trabalhos que a gente está fazendo hoje. Tenho que fazer um agradecimento ao Predor Neres também, que tem colaborado bastante com a gente. Hoje ele é professor da Unipamp, em Bagé, no sul do Rio Grande do Sul, aqui. Tenho que agradecer ao professor Ricardo Campomanes, que tem colaborado bastante com a gente também, professor da Federal do Mato Grosso, no campus Sinop, e um sujeito que participa de tudo no nosso grupo, independente da área, porque é uma lenda viva, o professor Fernando Lang da Silveira, tá, que é professor aposentado do Instituto de Física, ele não dá mais aula no Instituto de Física, mas frequentemente está nos nossos seminários e está discutindo física com a gente. No momento, especificamente trabalhando com modelagem, eu estou orientando 3 alunos, eu coloco aqui os nomes, o Rodrigo Pereira, estudante de mestrado, a Letícia Pigosso, também estudante de mestrado, e a Milena Lopes, que é uma estudante do curso de licenciatura em Física. Né? O Rodrigo e a Milena são orientações junto com a professora Eliane Veit, e a Letícia é só eu que estou orientando por enquanto. A Letícia trabalhando no ensino fundamental, inclusive. Tá. E aí, para começar, eu tinha um videozinho aqui, mas quando eu transformei a apresentação para PDF, eu perdi o videozinho, tá? Mas eu ia começar a apresentação com o videozinho. Mas eu digo qual é o videozinho, né? Eu já perguntei lá no início para vocês quem é que conhecia o The Big Bang Theory. E o videozinho era de um episódio em particular, vocês podem colocar aqui no chat se vocês lembram desse episódio, mas é um trecho de um episódio, na verdade, em que estão dentro de um carro o Leonard, o Sheldon, a Penny e o Raj. Né? E eles estão dentro de um carro, andando numa via, e de repente o carro começa a engasgar. Né? E aí o Leonard está dirigindo, e o Leonard, só para contextualizar para quem não conhece The Big Bang Theory, o Leonard, o Raj e o... Qual é o nome do outro que eu esqueci agora? Acabei de falar, mas esqueci. Mas o Leonard, o Raj e o Sheldon são físicos.
tá? E supostamente com grandes habilidades, né? Então eles estão dirigindo o carro, o Leonard dirigindo o carro, quando o carro começa a engasgar, a primeira coisa que ele fala: gente, acho que a gente está com problemas. Algum de vocês aí conhece o funcionamento de motor de combustão interna? Né? E de imediato os outros membros do carro falam: ah, claro, né? Tecnologia da década de 60, teorização é muito antiga e tal, não sei o quê. Aí ele pergunta: alguém sabe consertar um motor de combustão interna? E aí todo mundo fala: não, aí não. Aí todo mundo dá um pulo para trás e ninguém sabe nada, né? Na verdade, a teorização ela está muito bem estabelecida para esses sujeitos, mas a prática tá num outro patamar, né? Tá num outro contexto. Então, por que esse tipo de coisa acontece? Bom, alguns apressadamente devem estar pensando: bah, o Leonardo vai defender aqui que a gente tem que virar mecânico. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu não estou dizendo isso. O fato é que no ensino de física, né? Eu lembro de Zanívia, lembra desse pedaço, ótimo. Mas o fato é que no ensino de física a gente tem na física, de modo geral, a gente tem uma certa diferenciação entre a parte prática e a parte teórica do fazer científico. Muitas vezes a gente tem um conhecimento muito profundo das teorias relacionadas a um certo evento real, mas a gente às vezes tem um conhecimento muito restrito sobre como a gente pode agir na realidade pautado por esse tipo de conhecimento. E o Vergniaud ressaltava isso. Não sei o quanto de Vergniaud vocês estudam aí no grupo, né? Mas ele é um dos autores que nos influencia fortemente nessa linha de pesquisa. O Vergniaud chamava a atenção: um dos problemas do ensino é desenvolver ao mesmo tempo a forma operatória do conhecimento, isso é, o saber fazer, e a forma predicativa do conhecimento, isso é, o saber explicitar os objetos e suas propriedades. Então, de certo modo, a gente tem um evento real. Um evento real é um motor, né? O motor funciona, faz o carro andar, e a gente representa esse motor com modelos científicos. A gente representa o motor, por exemplo, eu estou colocando aqui a imagem de uma representação do diagrama PV de um ciclo Otto diesel. Né? É comum a gente tentar explicar a combustão interna do motor por um ciclo como esse, né? Só que o que não fica claro é como que eu posso, a partir do conhecimento sobre esse modelo, agir sobre a realidade, ou mesmo entender quais são as diferenças entre essa representação da realidade e o evento real. Né? De certo modo, o ensino de física acaba se pautando por uma exposição, por um desenvolvimento de um conhecimento que acaba separado, né? Digamos, de um lado a gente tem a parte prática do conhecimento, a parte de você agir na realidade pautado por conhecimento científico, né? A gente pode chamar isso de forma operatória. O Glauco diz ainda: eu ainda estudo Vergniaud, que bom, né? Vergniaud é o cara, né? E por outra a gente tem a forma predicativa, aquilo que a gente consegue expressar em palavras, aquilo que a gente consegue compartilhar, né? Que está vinculado com as propriedades dos objetos, certo? E o que a gente defende no enfoque da modelagem é que, se pautando inclusive pelas ideias de Vergniaud, é que a gente precisa, se a gente quer evoluir nessa vinculação entre teorização e prática no ensino de física, a gente precisa defrontar os nossos estudantes com situações que levem eles a construir essas relações. Então, o meu objetivo, quando eu estou apresentando esse seminário, é expor uma alternativa, uma abordagem para fomentar situações que possibilitem o estabelecimento de relações entre teoria e prática no ensino de física. Né? Eu coloco aquela arvorezinha, eu acho muito legal, né? Teoria e prática crescendo de uma forma vinculada quando a gente está promovendo a aprendizagem. Tá. E eu vou começar falando sobre onde está o problema, né? Claro, eu estou fazendo aqui uma simplificação desse problema, mas qual é o problema que a gente está querendo atacar quando a gente está falando em ensino com enfoque na modelagem? Eu peguei aqui, por exemplo, uma questão de vestibular da Universidade Federal do Sul. Eu imagino que a UFOPA, não sei se a UFOPA tem vestibular ou é 100% pelo SISU, tá? Agora não sei bem. A URGS está 50-50, 50% do vestibular, 50% do SISU.
Mas se na época que teve vestibular, provavelmente tinha questões que também tinham esse formato. Posso estar errado e vocês podem me corrigir. Mas essa aqui é uma questão da URGS. Da casa eu posso falar, né? E aí essa questão diz: um pêndulo simples, de comprimento L, tem um período de oscilação T num determinado local. Para que o período de oscilação passe a valer 2T, no mesmo local, o comprimento do pêndulo deve ser aumentado para... Bom, e aí tem lá as opções: 1L, 2L, 4L, 5L e 7L. Né? Como é que um aluno usualmente resolve uma questão como essa? Pensando até num aluno de ensino médio, né? O que ele vai fazer? Ele vai evocar, provavelmente, a relação, estou falando de um bom aluno que sabe resolver a questão, ele vai evocar a relação que diz que o período é igual a 2π raiz de L sobre G, né? E aí ele chega à conclusão de que, que o período de um pêndulo é proporcional à raiz do seu comprimento, né, de um pêndulo simples, e aí ele chega à conclusão de que para eu dobrar o período eu preciso quadruplicar o comprimento do fio. Certo? E ele chega à alternativa correta, alternativa C, 4L. Né? O que está por trás de tudo isso? Qual é o problema? O fato é que com uma questão como essa, e eu não estou dizendo que essas questões devem ser abolidas e não devem existir, também não é isso. O fato é que por trás de uma questão como essa, há muita coisa implícita. Certo? Há muita coisa implícita. Por exemplo, está implícito que no modelo de pêndulo simples, o fio que sustenta o corpo suspenso é considerado inextensível de massa desprezível. Está implícito que o corpo suspenso é pontual. Isso está por trás das deduções do modelo de pêndulo simples. Está implícito que forças resistivas são desprezíveis, né? Que elas podem ser desconsideradas nesse evento. E mais, existe um artifício matemático para construir a solução do modelo de pêndulo simples, a solução analítica do modelo, de que a gente considera que para pequenas amplitudes o seno de θ é aproximadamente θ. Essas são algumas das simplificações da realidade que estão por trás do modelo de pêndulo simples. E o fato é que se a gente se detém a resolver esse tipo de questão, quando eu estou dizendo se detém, eu não estou dizendo que esse tipo de questão não deva ser resolvido, né? Eu estou dizendo que esse tipo de... Se a gente só pautar o ensino por questões desse tipo, esse tipo de discussão sobre as simplificações da realidade que estão por trás dos modelos científicos fica implícita e o aluno nunca se dá conta do processo representativo que está por trás da construção do conhecimento científico. Certo? Então, o problema que a gente está querendo atacar é, a partir de situações, evidenciar ao aluno que fazer ciência é representar. Né? Tanto em um nível interno, né, construir representações internas dos eventos, mas também aquele conhecimento que é compartilhado sobre os eventos reais também é um tipo de representação, né, e uma representação pautada por uma série de hipóteses que são feitas sobre a realidade. Tá? Então, onde é que está o problema? O problema é que a gente precisa... O que a gente defende quando está falando de enfoque no processo de modelagem científica é de que a gente precisa defrontar os estudantes com situações que evidenciem que o processo de modelagem requer focar a atenção em aspectos particulares da natureza, realizar recortes da realidade, fazer simplificações do sistema real e mais, postular entidades ideais. Às vezes até entidades que a gente nem tem evidência empírica de que existem. Né? Muitas vezes os físicos trabalham com entidades, eu não vou entrar em detalhes aqui, se vocês quiserem perguntar outra hora a gente pode discutir isso até depois aqui do seminário, né? Mas muitas vezes os físicos eles postulam entidades que até aquele momento não, e trabalham e fazem ciência com aquelas entidades, tá? Sem ter uma evidência empírica da existência daquela entidade que foi posta. Os estudos com bóson de Higgs eles eram muito anteriores das evidências empíricas da existência do bóson de Higgs. Né? E aí você quer dizer que o que era feito antes da identificação do bóson de Higgs não era ciência? Não, certamente era ciência. Estava se postulando a existência de um ente, né, que até o momento não tinha evidência empírica da existência dele. Né? Mas existia uma evidência, digamos, uma construção lógica que suportava a existência daquela partícula. Ok. E aí eu vou falar um pouco de exemplos. Vou falar de exemplos que eu quero expressar para vocês
Eu quero expor para vocês o que é modelagem dentro da perspectiva do nosso grupo. Né? Como que a gente pode focar o ensino de ciências, ensino de física em particular, em situações de modelagem. Não acredito que quem entrou aqui é o Natan. Bem-vindo, Natan. Olha aí. Comendo um sanduíche na foto. Bem-vindo. E eu vou, para exemplificar um pouco o que eu quero chamar de modelagem aqui, eu vou começar com uma questão. Eu tenho aqui um carro de uma fórmula qualquer, não sei qual é, se é Fórmula 3, Fórmula 2, tem um monte, mas isso não vem ao caso. Eu tenho um carro fazendo uma curva, né? E eu poderia fazer uma pergunta sobre esse evento. Quais as simplificações consideradas no modelo teórico que representa esse evento? Aí eu sei, a cabeça de vocês deve estar pensando: que o corpo é pontual, não tem força resistiva com ar, não sei o quê. E aí a minha resposta vai ser: não dá para responder essa pergunta assim. Não dá para responder. Por que não dá para responder? Porque as simplificações consideradas em um modelo teórico, em um modelo científico, dependem da pergunta sobre aquele evento que é feita. E eu vou explicitar isso para vocês. Vamos começar por uma questão sobre esse evento que poderia ser feito. Essa questão está vinculada a uma questão tradicional nos livros de física básica, né? Qual a velocidade máxima que o automóvel pode ter para não sobrar na curva? Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer com sobrar aqui, né? Você perder a traseira e sair deslizando para fora da pista. Né? Bom, para resolver esse problema, eu poderia considerar como objetos da realidade o automóvel, a terra e a pista. Esqueço tudo que está fora disso aí. E aí eu considero que o automóvel é pontual, que a pista é plana, sem inclinação lateral, que a trajetória do automóvel é circular, sendo o módulo da velocidade constante, e que as ações do ar no automóvel são desprezíveis. É comum a gente usar essas simplificações para resolver esse problema. Né? Mas isso, evidentemente, está me afastando do evento real. Vejam como é contraditório. Né? Para eu entender um evento real, a primeira coisa que eu faço é me afastar do evento. Né? Digamos, simplificar aquele evento para tornar ele abordável à luz de uma teoria geral. Né? Uma teoria científica. Quando eu faço simplificações, eu posso evocar... Eu posso evocar a mecânica newtoniana, né? Considero uma partícula que se move em um movimento circular uniforme, sendo a força resultante centrípeta idêntica à força de atrito estático entre a partícula e a pista. Né? Eu botei ali a vista superior e a vista lateral do problema, né? E a partir desse modelo eu chego à conclusão sobre a velocidade máxima que esse carro pode ter para não escapar na pista. Eu acho que vocês devem conhecer algum problema assim no rally. Né? Mas eu posso fazer uma pergunta completamente diferente sobre esse mesmo evento real. Né? A pergunta que eu posso colocar é, por exemplo, como a energia liberada na combustão que ocorre no interior do motor é convertida em energia mecânica para movimentar o automóvel. E aí, nesse caso, as simplificações da realidade que eu vou considerar para atacar esse problema são completamente diferentes. Primeiro, né, os objetos da realidade já não são os mesmos. Né? A pista já não me interessa. A Terra já não me interessa. Eu só queria que vocês dessem uma olhada no chat aí, que eu fiz uma comunicação sobre o aspecto do yield, tá, gente? Certo? E aí já não faz sentido eu considerar nesse problema que a pista ela é plana. Porque isso não faz diferença para a forma como a combustão ocorre no interior do motor. Vacilo desse Leonardo, a gente crente que vai entrar caladinho sem ninguém perceber. Claro que não vou. Como é que eu vejo o meu grande amigo Natan entrando e eu não vou falar nada? Né? Mas voltando aqui, eu posso considerar, por exemplo, olha a maluquice, né? Olha que loucura doida. Né? Eu posso considerar que não há transferência de energia na forma de calor com as paredes do cilindro do motor. Aí alguém vai dizer, como assim? Sim, eu posso considerar isso para resolver um... Se eu tô considerando uma cilindrada do motor, esse evento ele é tão rápido que eu posso considerar aquela compressão adiabática. Né? Isso é muito comum, aliás, quando a gente usa o ciclo Otto diesel para entender esse evento, a gente está fazendo isso. As válvulas de admissão escape se movem instantaneamente. É fato que isso não é verdade, né? Tem um tempo para a válvula abrir e fechar. Não ocorrem fenômenos irreversíveis. Por exemplo, atrito. A energia liberada na combustão, ou seja, o calor de combustão, ocorre instantaneamente.
tudo isso, olha só, a gente bota a mão em cima do motor e fica quente pra caramba, né? Só que quando a gente vai entender o evento, a gente despreza essa energia. Né? Então a primeira coisa que a gente faz para entender um motor de combustão interna é se afastar dele. É tornar ele abordável à luz das teorias que a gente conhece. Por exemplo, a termodinâmica. Aí eu implemento a termodinâmica num evento como esse e chego, por exemplo, num ciclo Otto Diesel. Né? Ali está o exemplinho que eu até tinha mostrado no slide anterior. Né? Vejam a quantidade de simplificações da realidade que eu faço para representar um evento real. Né? E será que o meu aluno naturalmente vai compreender essas relações entre teoria e realidade? Será que naturalmente ele vai se dar conta dessas simplificações? Será que se a gente ficar exclusivamente se pautando por esse tipo de problema, né, a gente vai possibilitar que o nosso aluno construa essa compreensão da relação entre teoria e realidade na construção do conhecimento científico? O nosso palpite é que não. Aliás, a literatura tem colocado que não. Né? Vários artigos na literatura mostram que os alunos eles terminam, inclusive, cursos de graduação em física, sem uma compreensão sofisticada sobre as idealizações que são por trás dos modelos científicos que eles tanto estudaram na graduação. Né? E aí, quando eles vão resolver os problemas reais, né? Quando eles são defrontados com problemas que não... Os problemas tidos... Vou colocar um autênticos entre aspas aqui, né? Mas os problemas que não são previamente idealizados, né? O sujeito não encontra a relação entre aquela teorização que ele construiu e aquele evento real. Tá? Ok. Algum questionamento? Não? Qualquer coisa é só jogar no chat aí. Tá? Em síntese, aqui tem uma tabela de um autor chamado Eric Brewery, né? Uma publicação da American Journal of Physics, tradução minha. Aquele tipo de tabela que quando a gente vê pronto, a gente pensa, pô, eu devia ter feito essa tabela. Mas eu não fiz. Aí alguém fez, né? Até porque o cara veio... Quando ele fez essa tabela, eu estava no meio da minha graduação ainda, né? Eu era jovem. Agora eu não sou mais. Mas essa tabela é sensacional. É o seguinte, sensacional, por quê? Porque ele faz um panorama, há um bom tempo ele uma comparação entre o ensino centrado na modelagem e os tradicionais. Eu não vou ler toda essa tabela, né? A gente não está com tempo para isso aqui. Ele não retornou, inclusive um dia desse ele mandou mas eu vou ler duas linhas que eu acho que sintetizam dessa diferenciação. Então, assim, eu acho isso, né? Vou começar até pelos cursos tradicionais. Vamos ver a primeira linha ali, né? Nos cursos tradicionais, as leis são apresentadas na forma de equações e são usadas na resolução de problemas. É aquilo que eu estava colocando lá naquele slide quando eu apresentei o problema da URGS. Né? Assim, quando a gente está com o ensino centrado na modelagem, a perspectiva é diferente. Só é uma mudança conceitual, né, em relação ainda ao que é o ensino de física. Não é de hoje, né? Os modelos, a ideia de que... Então, assim, eu acho que nós, né, temos que instruir implementar nesse tipo de ensino centrado na modelagem é de que os modelos são construídos baseados em leis físicas e condições de contorno. Vejam que as condições de contorno são fundamentais. Quando a gente está no curso tradicional, é comum a gente usar F igual a MA num problema diretamente. Sem entender que para implementar isso, para entender um evento real, eu preciso pensar em condições de contorno. Né? O que eu estou simplificando quando eu estou implementando essa teoria? Nos cursos tradicionais, aí está o outro elemento central, o conteúdo é indistinguível do fenômeno físico. Né? É muito comum você fazer uma disciplina de Física Geral 2, pelo menos eu estou falando aqui da URGS, e eu sei que em outras universidades do Brasil também são assim, né? E o aluno entender, por exemplo, vou evocar de novo um problema do pêndulo simples, o aluno terminar a disciplina achando que pêndulo simples existe na realidade. Né? Quando na verdade, um pêndulo real sempre vai ter um fio com massa diferente de zero. Né? Todo fio tem elasticidade. Então, um fio inextensível e sem massa não existe. Só que se isso não é explicitado, se o sujeito não é defrontado com situações que deem sentido para essa simplificação, isso fica um pouco esquecido, né? Implícito. No ensino centrado na modelagem, os modelos são distintos dos fenômenos que representam e podem incluir elementos causais, descritivos e preditivos. Eu vou apresentar aqui uma síntese do que é o processo de modelagem, então. Veja que o problema, essa síntese que eu estou colocando aqui, ele é pautado pelo referencial teórico que a gente usa, epistemológico na verdade, que a gente usa dentro do nosso grupo, que está vinculado às ideias do autor chamado Mário Bunge, especificamente um livro chamado Teoria e Realidade. Tá? Na perspectiva dele, a modelagem científica pode ser entendida como um ciclo
tal que eu tenho um evento real, certo? Esse evento real, ele dá origem, né, junto com uma série de hipóteses sobre esse evento real, ao que a gente chama de objeto modelo. Dentro do objeto modelo estão aquelas série de simplificações. Veja que o objeto modelo já é diferente do evento real, mas não basta eu simplesmente simplificar a realidade e não explicá-la, né? Então, aquela flechinha está ao contrário, agora que me dei conta, tá? A flechinha que está para cima para a termodinâmica deveria ser para baixo, tá? Então, com esse objeto modelo e uma teoria geral, eu construo um modelo teórico que representa um evento real, tá? Que me ajuda a compreender um evento real, que é um motor de combustão interna, né? Esse modelo teórico, ele é testado, ele é contrastado, nem vou usar a palavra testado aqui, ele é contrastado por meio de experimentação ou simulação computacional, né? E aí a compreensão em laboratório nos permite ampliar a nossa compreensão sobre um evento real que não é controlado. Veja que o processo de validação em laboratório demanda controle de variáveis. Então, o evento de laboratório, isso eu estou evocando o Bachelard até aqui quando eu falo isso, o evento de laboratório não é um evento natural. Natural no sentido de que ele é autêntico, de que ele não depende de um sujeito cognoscente delineando aquilo, né? Um evento de laboratório ele é controlado. E esse controle que é feito no laboratório, ele é decorrente das simplificações que são consideradas no teu modelo de referência, naquele modelo que está sendo contrastado, né? Por exemplo, quando eu uso aqueles trilhos de ar, né? Por que eu uso um trilho de ar em laboratório? Porque o modelo teórico que eu estou querendo contrastar pressupõe que as forças resistivas são desprezíveis. Então, no evento real, eu vou querer montar uma situação tal que a força resistiva efetivamente tenha o menor impacto possível, né? Ou seja, que a hipótese de forças resistivas desprezíveis seja ao máximo respeitada no evento que eu estou investigando. Feito? Ficou mais ou menos claro esse ciclo? Sim? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta por enquanto? Então vamos embora, vamos tocando. Beleza. O gremista imortal ali disse sim. Beleza. Ok. Então vamos lá. Quais são as implicações disso para o ensino? Né? Tem uma série de implicações, eu vou chamar a atenção de duas em particular. Né? Claro que vocês podem... aqui eu não estou com a pretensão de... Seria ingênuo da minha parte imaginar que vocês vão sair de uma palestra de algumas sei lá, de 1 hora no máximo, né, entendendo o processo de modelagem em toda a sua completude e já vão sair fazendo pesquisa. Isso aí seria maravilhoso se fosse possível, mas não é possível. Eu vou chamar... A minha ideia é que vocês fiquem com a ideia geral do ensino focado na modelagem e que dentro das necessidades e dos interesses de vocês vão atrás de artigos e assim por diante. Meu e-mail já foi dado, mas eu posso mandar artigos para quem quiser e assim por diante. Mas, de fato, duas implicações que valem a pena ser destacadas aqui é que os estudantes precisam desenvolver competências para avaliar o domínio de validade dos modelos explorados, né, entender em que condição esse modelo é válido, em que condição ele não é válido. Aliás, extrapolando isso, e alguns dos meus alunos têm trabalhado um pouco nessa linha, isso está relacionado, por exemplo, com fake news, com uma série de coisas desse tipo, né, quando o indivíduo ele evoca um modelo numa situação em que ele não tá dentro do seu domínio de validade. E eu coloco um outro elemento que é importante aqui, que é expandir o modelo científico, né? Como é que eu posso pegar um modelo que tem um certo domínio de validade e eu quero que esse domínio de validade seja maior, eu quero aplicar ele a uma condição que na sua origem estava fora do seu domínio de validade, né? Bom, e aí eu vou dizer para vocês, existem uma série de situações as quais os alunos podem ser defrontados para que eles desenvolvam esquemas e habilidades relacionadas com essas competências. Bom, qual é a abordagem que o nosso grupo tem tomado dentro dessa perspectiva? O Rafael Brandão, em particular, lá em 2012, publica um artigo no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, em que ele propõe que a modelagem científica pode ser entendida como um campo conceitual. Certo? Eu não sei o quanto o grupo está habituado com as ideias de Vergniaud,
né? Eu vou partir do pressuposto aqui que você tem algum conhecimento das ideias do Vergniaud. Não sei se faz sentido. Mas esse campo conceitual da modelagem, quando o Rafael propõe o campo conceitual da modelagem, ele não está dizendo que quando tu resolve um problema de física, tu evoca um campo conceitual da física e o campo conceitual da modelagem. Ele está querendo dizer que o campo conceitual da modelagem ele é subjacente aos campos conceituais da física. Ou seja, em qualquer problema autêntico de física, de qualquer área que seja, você precisa, para resolver aquele problema, evocar conhecimentos do campo conceitual da modelagem. Não que sejam campos conceituais separados propriamente, mas o campo conceitual da modelagem ele faz parte de todos esses campos conceituais ao mesmo tempo, e por isso que ele é subjacente. E aí, para sintetizar as relações entre conceitos desse campo conceitual, o Rafael Brandão propõe uma estrutura conceitual de referência. Então, o processo de modelagem começa ali, em cima tu tem um conceito fundamental, que é o conceito de questão de pesquisa. E essa questão de pesquisa ela é determinante na escolha da teoria geral, que vai amparar o modelo teórico, certo? O ponto de partida para a construção do objeto modelo, assim como eu mostrei para vocês, que a gente poderia ter diferentes idealizações sendo consideradas em um modelo, dependendo da questão de pesquisa. Ele está chamando a atenção aqui nessa relação entre questão de pesquisa e objeto modelo, e aí o objeto modelo resulta das idealizações, que foram consideradas na construção do modelo teórico, certo? Eu não vou entrar em detalhes de todas essas relações aqui, mas o fato é que o Rafael Brandão ele coloca essas relações não relacionando-as com a parte experimental em particular. E aí entra o meu trabalho de doutorado, que também tem um artigo publicado no Caderno Brasileiro, em que eu incluo nessa estrutura conceitual de referência conceitos vinculados particularmente com o fazer experimental. E aí entram termos como controle de variáveis, o que é um experimento, o que é uma evidência, o que é uma predição, o que é uma operação empírica e aí por diante. Não vou entrar em detalhes também sobre essas coisas, porque eu acho que exemplos vão dizer mais do que essa estrutura. O fato é que, vinculado a cada um desses conceitos, a gente propõe um invariante operatório de referência, um teorema potencialmente mobilizado para o estudante quando está enfrentando uma situação de modelagem. Por exemplo, aqui em cima tem um invariante vinculado ao conceito de variável e parâmetro, que o Rafael Brandão identificou, que ele diz identificar quais variáveis e parâmetros são necessários para representar o sistema físico e quais deles podem assumir valores numéricos, contínuos e quais discretos. Idealização é um outro conceito, ligado dele tem, dado um sistema físico, decidir quais os seus traços-chave aprender. Já um conceito intimamente vinculado com o fazer experimental, com o controle de variáveis, um teorema possivelmente mobilizado para o estudante quando ele está resolvendo um problema como esse é estabelecer procedimentos de controle de variáveis que minimizem a influência dos fatores expressados no modelo teórico de referência da investigação. Está vinculado com aquele exemplo que eu dei do usar um trilho de ar, por exemplo. Eu estou querendo minimizar efeitos de fatores que não foram considerados no modelo teórico de referência da investigação, o modelo teórico está sendo contrastado. Ok? E aqui terminei a parte teórica da minha apresentação. Vamos para a parte prática. Vamos mostrar exemplos. Eu vou mostrar a partir de agora exemplos de atividades que a gente desenvolveu aqui na URGS, que está desenvolvendo dentro do grupo, não só na URGS, mas algumas coisas em cooperação com pessoas de outras universidades. E digamos que o start para essas atividades tem sido muito a metodologia de episódios de modelagem. Pautado pela ideia, pela teoria da modelagem didático-científica, que é a teorização que é construída vinculando Bunge com Vergniaud, que dá origem àquelas estruturas que eu apresentei, a gente propõe uma metodologia de ensino. Isso já não é mais um referencial teórico, isso é uma metodologia de ensino. E essa metodologia ela é inspirada nos ciclos de modelagem de David Resness, mas mais do que pensar em etapas da metodologia, o que eu quero propor aqui para vocês é que entendam o espírito. E o espírito da metodologia está muito mais vinculado com as questões que são propostas do que propriamente com a forma, com as etapas que estão envolvidas na metodologia. Essencialmente, a metodologia envolve 5 etapas. Uma primeira etapa é feita em período extra-classe, que envolve uma tarefa prévia, que é uma preparação para uma atividade experimental.
Tá? Aí existem 3 etapas que são presenciais, né? Digamos, presenciais entre aspas, né? Porque agora não... Agora a gente está fazendo, acreditem, a gente está fazendo essas atividades à distância. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas, por exemplo, Física Experimental 2 e Física Experimental 4 aqui na URGS estão sendo realizadas à distância com essa metodologia. E é uma disciplina experimental. Né? Aí tem uma discussão inicial, onde é apresentado um problema para os alunos, um período de investigação, em que eles coletam dados para conseguir construir uma resposta para essa questão inicial. Tem uma discussão final, em que eles compartilham os resultados. Vocês vão ver que essa discussão inicial, a discussão final é bastante interessante, porque o tipo de questão que é proposta, ela tem um certo grau de abertura que faz com que os estudantes possam ir de diferentes caminhos, né? Eles têm tomada de decisão, então as investigações elas são diferentes dentro de cada grupo, o que faz com que as respostas não sejam exatamente as mesmas, né? Depende do enfoque que o estudante vai dar, vai ter uma investigação diferente e o resultado do trabalho vai ser bastante diferente. E lá no final tem um protocolo de avaliação que está vinculado com um relatório que eles constroem da investigação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, falando de um exemplo, né? Já que eu já falei de pêndulo lá, eu vou falar de uma atividade experimental sobre pêndulos que é desenvolvida na disciplina Física Experimental 2, aqui da URGS, tá? Em nível superior, tá? No curso de Física em particular. Tá? Os alunos fazem uma tarefa de leitura antes da primeira discussão inicial, em que eles leem um capítulo do Halliday, tá? E existe uma série de perguntas que são feitas aos alunos, justamente porque é um momento de familiarização com o modelo que vai ser explorado na aula, certo? Por quê? Vocês já vão entender por quê. Porque quando a gente chega na discussão inicial, para que eles entendam o problema que está sendo proposto, é fundamental que eles tenham um mínimo de familiaridade com o modelo que vai ser contrastado. Essa discussão inicial ela começa com uma problematização, tá? E usualmente ela está pautada por alguma dificuldade vinculada com a modelagem que a literatura chama atenção. Por exemplo, nessa em particular, a gente está pautado numa dificuldade vinculada à modelagem, que uma série de autores chama atenção, a Islas e Pesa. Pesa é a Marta Pesa, inclusive, não sei quantos de vocês conhecem ela. Raviolo é um autor argentino também. Eles identificam em algumas pesquisas que os estudantes entendem que os modelos científicos são cópias da realidade. Então, eu quero defrontar os estudantes com uma situação, tá, que evidencie que a construção de um modelo pressupõe idealizações e aproximações. Tá? Então, a discussão começa. Bom, o que um pêndulo de Foucault, um relógio de parede, a busca por petróleo, né, a identificação de petróleo no solo, um harmonógrafo e uma bola de destruição têm em comum, né? É uma coisa meio maluca, mas o que a gente chega é, bom, todas essas situações envolvem em algum nível pêndulos, e a compreensão de um pêndulo de laboratório nos permite compreender melhor esses processos, né? E só que aí a gente faz uma discussão sobre como a gente pode representar um pêndulo de laboratório, pautada pela discussão que veio da tarefa de leitura, e chegamos a algumas questões que guiam a atividade, né? Que sempre estão centradas em avaliação de domínio e validade. O que a gente está propondo aqui, vejam bem, a gente está propondo que as atividades experimentais não sejam um espaço para se descobrir ou se provar uma lei, o que é absolutamente ingênuo do ponto de vista epistemológico. Não sei quantos de vocês já tiveram contato com história e filosofia da ciência, mas esse é um aspecto primordial. Com o experimento você não descobre ou prova uma lei, né? Então o nosso objetivo aqui é que os experimentos sejam a serviço de uma avaliação do domínio de validade dos modelos. Então o tipo de pergunta que é colocado na discussão inicial do episódio de modelagem sobre pêndulos é: até que ponto podemos dizer que a amplitude de um pêndulo é pequena? Aliás, eu poderia colocar essa pergunta para vocês, né? O que é um ângulo pequeno para um pêndulo? O que é um ângulo pequeno para eu dizer, eu posso representar o período desse pêndulo como sendo 2π raiz de L sobre G? Bom, alguns livros falam em 10 graus. Isso é absolutamente arbitrário, né? Eu vou mostrar resultados já para vocês. Quando podemos dizer que as dimensões do corpo suspenso são desprezíveis? Até que ponto a força de arrasto com o ar influencia no período de um pêndulo? Aliás, até poderia fazer uma pergunta. O período de um pêndulo real, né? Num pêndulo real, sempre a força resistiva com ar, ela existe, né? A não ser que tu faça um pêndulo no vácuo, né? Uma câmara de vácuo e vai botar o pêndulo a oscilar dentro de uma câmara de vácuo.
Mas a força resistiva faz com que o período do pêndulo seja maior do que 2π raiz de L sobre G ou menor do que 2π raiz de L sobre G? É esse tipo de pergunta que está por trás de um ensino pautado pela modelagem. Como que esse modelo me permite compreender essa situação? E até que ponto eu consigo compreender essa situação com esse modelo que tem por trás uma série de simplificações da realidade? Uma última pergunta. Quando podemos dizer que a massa do fio de sustentação é desprezível? Até aqui já começa uma discussão de que sempre quando a gente está avaliando o domínio de validade de um modelo, ou melhor, sempre que eu estou avaliando a pertinência de uma idealização para uma situação real, eu preciso evocar um processo de comparação. Quando que a massa do fio ela pode ser considerada desprezível? Bom, isso é um processo de comparação com a massa do corpo suspenso. Certo? Quando eu posso dizer que a força de arrasto do ar ela é desprezível? Isso é uma comparação com a força-peso do corpo suspenso. Quando as dimensões do corpo suspenso são desprezíveis? Isso envolve uma comparação das dimensões do corpo suspenso, com o comprimento do fio de sustentação do pêndulo. Então, avaliar a pertinência de uma idealização sempre é um processo de comparação. Eu comparo aquela grandeza com alguma outra grandeza característica do meu evento. Ok, essas são as questões. E os alunos, eles vão... Não tem experimento montado, tá? Não tem um roteiro para resolver isso aqui. Existe um guia que apresenta algumas considerações sobre o modelo de pêndulo simples, certo? Mas a tomada de decisão sobre o experimento que é construído é deles. Claro que isso acaba demorando um pouquinho mais, então as aulas experimentais com episódios de modelagem costumam ter 3 aulas, usualmente. E aí eles chegam na aula, tem lá uma mesa com um monte de equipamentos, eles podem escolher o que usar, o que não usar, e aí eles têm um guia que tem a problematização da atividade, alguns conhecimentos científicos básicos e algumas opções de experimento, mas de uma forma muito superficial, Não há pegue tal objeto, faça tal coisa e assim por diante. E aí eles em pequenos grupos coletam os dados que eles precisam para dar uma resposta para aquela questão. E aí começam a surgir coisas que são interessantíssimas. Vou dar um exemplo. Vejam um processo de modelagem em prática, Esse exemplo eu acho maravilhoso. Tem alguns alunos, quando a gente faz essa atividade, eles vêm perguntar: professor, eu tô aqui construindo o pêndulo para avaliar a influência da amplitude no período do pêndulo. E eu não sei. E aí, em cima da mesa tem uma série de bolinhas, São chumbadas de pesca que eu comprei e aí eles usam essas chumbadas. Algumas maiores, outras menores. E aí os alunos eles têm que escolher uma daquelas chumbadas lá para construir o pêndulo que eles vão utilizar para coletar os dados. E aí eles chegam para mim e perguntam: professor, eu tenho que pegar a menor chumbada que tiver, que a gente tiver disponível. E aí eu pergunto: por que tem que pegar a menor chumbada? Não, porque o modelo ele pressupõe que o corpo suspenso é pontual. Então eu tenho que pegar a menor chumbada para que eu tenha a situação em que o corpo suspenso é mais próximo de um corpo pontual possível. Esse é o argumento. Aí eu olho: ok, beleza. Realmente tu está se aproximando, quando tu faz isso, tu está te aproximando do objeto modelo que dirige o modelo de pêndulo simples. Tu está se aproximando da situação em que o corpo suspenso é pontual. Mas na medida em que tu diminui a chumbada, outra coisa está diminuindo junto, que é a massa do corpo suspenso. E aí, quanto menor o corpo, menor o peso do corpo suspenso, menor a força-peso do corpo suspenso, e aí mais significativa se torna a força resistiva do ar quando comparada com a força-peso do corpo suspenso. Aí eles falam: então eu não posso pegar um corpo muito pequeno, porque senão a força resistiva se torna importante quando comparada com a força-peso. Claro, exatamente, tem que ter esse cuidado também. Aí eles olham para mim e dizem: tá, professor, então qual é a chumbada que é a certa? Qual é a chumbada que é a certa? Eu vou dizer: cara, não tem certa. Não tem certa. Se você pegar uma chumbada maior, a força resistiva com ar se torna menos importante quando comparada com a força-peso. Mas aí as dimensões do corpo suspenso começam a ser importantes. O fato é que não existe uma resposta certa para isso. Você tem que fazer avaliações experimentais e ver como a coisa acontece. Aí eles coletam dados. Não sei se alguém quer fazer alguma... Eu vou passando, se tiverem perguntas podem colocar no chat, me interromper, sair falando. Eles constroem experimentos, eles escolhem os instrumentos que vão utilizar e assim por diante, coletam dados experimentais, eles analisam os dados, lá na aula mesmo,
E a gente faz uma sessão em que eles apresentam seus resultados. Vejam que cada aluno constrói um pêndulo com coisas diferentes. Cada aluno explora uma questão diferente também. Tá? Eles compartilham os resultados com um grande grupo e aí o professor, nesse momento, tem um papel mediador. Mas é esperado que ao final desse episódio de modelagem o professor também apresente a sua solução. Certo? E aqui, por exemplo, eu estou colocando um dado interessante, um gráfico, né? Eu construí a solução desse problema não experimentalmente, mas a partir do uso de um software modelos. E aqui eu tenho um gráfico da diferença percentual entre o período coletado de modo computacional, usando uma simulação computacional, e o período predito pelo modelo de pêndulo simples, e em função da razão entre o raio da esfera, eu estou considerando aqui um pêndulo constituído por esfera suspensa por um fio, né? Então, pela razão do raio da esfera e o comprimento do fio, né? E a gente vê que a diferença de 5% entre o período predito pelo modelo e o período medido usando a simulação computacional ocorre quando o raio da esfera é 20% o comprimento do fio. Tá? Ou seja, um valor bastante grande para 5%. Né? Com 10%, a gente está com uma diferença percentual da ordem de 2,5%. Okay? E aí a gente brinca, né? Em que condição esse modelo é razoável? Para que tipo de situação vale a pena a gente fazer essa consideração ou não? Então a gente está usando uma situação para explorar o domínio de validade de um modelo. Ok? Então, resumindo, tem um processo tem uma tarefa prévia de familiarização, uma discussão inicial onde o problema é apresentado, um momento de investigação que envolve coleta de dados pautada por um modelo de referência, uma discussão final, e lá no final tem um protocolo de avaliação. Eles fazem um relatório, né? A avaliação é feita por meio de um relatório, só que esse protocolo que eu estou mostrando aqui, os alunos já têm conhecimento dele antes de começarem a investigação. Qual é o objetivo? O objetivo é que esse protocolo dirija as ações dos estudantes durante a atividade. Aí a gente está evocando ideias vinculadas com o ensino pautado por conhecimento metacognitivo, né? Bom, não é o assunto do seminário aqui, mas isso poderia gerar um enorme debate. Mas quando o aluno olha para o protocolo, ele vê, por exemplo, explicita procedimentos tomados para se controlar variáveis, ou seja, procedimentos realizados para que os fatores expresados pelo modelo teórico adotado influenciem minimamente os dados experimentais. Né? Nesse protocolo, eu como professor, quando eu olhar o relatório deles, eu vou colocar aqui um Vzinho, um meio, tá? Eu boto meio quando aqui é parcialmente respeitado no relatório, e X quando o sujeito não toca nesse assunto. Mas como o aluno conhece esse protocolo desde o início da atividade, desde o primeiro momento, desde a primeira aula, na verdade, quando ele está fazendo o experimento dele, ele já vai olhar para os procedimentos de controle de variáveis e já vai prestar atenção nisso. Né? Ele já vai pensar, pô, estou controlando isso aqui, controlando aquilo outro. Por quê? Porque ele sabe que vai precisar disso no futuro. Né? Então esse protocolo, dentro da perspectiva de avaliação formativa, ele funciona como um instrumento para dirigir a ação do indivíduo durante a investigação. Né? E é um protocolo pautado por questões de modelagem. Certo? É um protocolo dirigido para o processo de modelagem científica. Okay? Eu coloco aqui a referência de um artigo que nos influenciou muito sobre o papel de protocolos de avaliação, em inglês eles chamam de rubrics, né? No fomento à construção de conhecimento metacognitivo. Ok? Ok. Bom, aqui eu mostro um site onde a gente publica os materiais de 4 episódios de modelagem que são feitos na disciplina de Física Experimental 2 sobre as relações mecânicas, fluido e termodinâmica, tá? Se alguém tiver interesse no futuro. Tá? E, bom, aí eu vou passar para mais exemplos, não tão detalhados como eu apresentei aqui, mas só para mostrar a moral para vocês aqui. O Imortal pergunta: professor, em relação à experiência realizada, os dados parecem não ser tão cruciais quanto uma disciplina tradicional, ou estou enganado? Porque parece que pode ser feito sem, ou me engano. Na verdade, uma atividade de modelagem pode ser realizada sem qualquer experimentação. Tá?
os episódios de modelagem efetivamente foram delineados para atividades experimentais, mas uma atividade de modelagem não necessariamente precisa ser feita com atividade experimental. Uma atividade computacional, tu pode fazer uma atividade de modelagem ou até tu pode resolver os problemas de forma teórica, né? Você pode resolver os problemas, por exemplo, eu posso resolver... Tem um artigo muito interessante que foi publicado faz algum tempo na Revista Brasileira, eu não lembro o nome dos autores, mas era, por exemplo, sobre o que acontece se o sujeito der um tiro para cima, né? Na verdade, o título é seguro dar um tiro para cima? Até o autor problematiza dizendo, olha, em algumas festas aí o pessoal dá tiro para cima para comemorar, né? Eu até me pergunto que tipo de festa que esse cara tá indo, né? Mas a gente sabe que acontece isso, né? E aí a pergunta dele é seguro com que velocidade o projétil chega no solo? E o cara resolve analiticamente problemas considerando força resistiva com ar e chega a dados muito interessantes. Ou seja, ele está fazendo um problema de modelagem sem usar nem o computador, sem usar experimento, né, de forma absolutamente teórica. Então, efetivamente, os dados experimentais talvez não sejam o cerne da discussão. A gente pode fazer modelagem efetivamente sem qualquer dado experimental. Mas, eu diria, é bastante interessante a gente ter dados experimentais. Isso dá uma enriquecida no debate. Pelo menos em algum momento, né? A gente se pautar por algum tipo de dado experimental é interessante. Mas, de fato, aí esse é um ponto central. A adesão do dado experimental, a adesão do modelo, na verdade, ao dado experimental é algo secundário. Os meus dados foram muito ruins. Tá? A adesão do modelo foi péssima. Então, meu experimento não deu certo. Muito pelo contrário. Isso não é o ponto central. O ponto central é discutir por que não deu certo, né? Por que não está aderindo bem, que simplificação não foi respeitada na coleta desses dados. Né? O experimento passa a não ter mais, ele não está mais a serviço do dar certo. Né? Quem não fez uma disciplina experimental aqui, chegou um momento, meu experimento deu tudo errado. Por quê? Porque não deu igual ao predito pelo modelo. Isso sim perde muita força numa atividade de modelagem. A gente não está mais aqui interessado em fazer o experimento para dar certo. Né? A gente quer avaliar em que condições a adesão é melhor ou pior. Né? Muda um pouco esse enfoque. Não sei se respondi, Imortal. Posso chamar o cara de Imortal é esquisito, mas é um nome que está ali, então eu vou chamar. Bom, KKK respondeu. Beleza, tamo grande. Tá? Eu vou passar a apresentar alguns outros exemplos de outras atividades que a gente tem desenvolvido aqui na URGS. Algumas a gente não desenvolveu, tá? A gente só tá... a gente desenvolve teoricamente e faz discussões com os alunos, não no modo de um episódio de modelagem. Algumas a gente nem implementou, só fez a atividade e submeteu. Então tem coisas desse tipo. Né? Mas uma atividade que é interessantíssima, que a gente propõe também em Física Experimental 2, é sobre resfriamento de sistemas. Essa é uma atividade muito interessante, porque ela também evoca a questão do domínio de validade de um modelo. Né? A gente começa com uma problematização na atividade sobre o trabalho de um perito. Né? Como um perito criminal infere o intervalo de tempo transcorrido desde a ocorrência de um crime. E uma coisa que é verdade, tá? É verdade. Quando um perito criminal chega na cena de um crime, uma das coisas que ele faz é medir a temperatura de tudo que for possível. Ele mede a temperatura, tudo que ele vê que está com uma temperatura diferente da temperatura ambiente, ele vai lá e mede a temperatura. Depois ele vai ver o que ele vai fazer com isso. Mas uma das coisas que ele faz é medir a temperatura de tudo que não estiver na temperatura ambiente na cena daquele crime. E aí é comum também, é outra coisa importante, e isso é verdadeiro também, é comum os peritos usarem a lei de distribuimento de Newton para predizer o tempo transcorrido desde que aquele objeto, numa temperatura diferente da temperatura ambiente, foi colocado naquele ambiente. Por exemplo, vou falar uma coisa, talvez com um certo cuidado na minha forma de falar, mas se eu chego e encontro uma cena de um homicídio, né, se eu meço a temperatura corporal do sujeito, tá, eu posso fazer uma inferência de quanto tempo transcorreu desde o assassinato, né, desde o homicídio, até o momento em que nós chegamos na cena do crime, que o perito chega na cena do crime, se o corpo ainda não estiver na temperatura ambiente, né? E usando a lei de distribuimento de Newton.
Essa lei, aí que é o interessante, essa lei ela prediz que após um tempo suficientemente longo, a temperatura do corpo vai se igualar à temperatura ambiente. E essa predição a maioria dos meus alunos faz, né? Essa realmente a gente implementa, a maioria dos alunos faz, inclusive em nível de mestrado, em qualquer nível, pergunta para alguém, cara, né, o que acontece se eu pegar um corpo quente e largar no ambiente? Depois de um tempo vai entrar em equilíbrio com o meio que o circunda. Isso aí mesmo. E aí eu mostro esses dados para eles, né? E aí a casa cai. São medidas que o Lang fez, né? O Lang ele fez medidas de temperatura de um corpo, de um corpo não, de uma porção de água que está dentro de um prato aberto e uma porção de água na mesma temperatura que está dentro de um prato fechado. Vejam que está ali as fotinhos dos dois pratos, né? O prato fechado na verdade é um prato em cima do outro, tá? Não é hermeticamente fechado, mas é o suficiente para não deixar ter troca de ar significativa com aquela porção de água. E aí ele faz medidas da temperatura durante um intervalo bastante grande, ali quase 900 minutos, a temperatura da porção de água que está dentro de cada um desses pratos. E aí ele mostra que depois de um tempo suficientemente longo, a temperatura da água dentro do prato aberto fica abaixo da temperatura da água do prato fechado. Então, por exemplo, se o perito chegar e medir a temperatura do café que está dentro de uma xícara dentro da cena do crime, a gente está numa situação parecida com essa, né? Após um tempo suficientemente longo, a temperatura não se iguala à temperatura ambiente, mas fica abaixo da temperatura ambiente. E aí a pergunta é, a lei de experimento de Newton está errada? Aliás, a gente chama de lei de experimento de Newton, mas o Newton nunca deduziu algebricamente essa equação, tá? Se vocês pegarem os trabalhos dele lá, aliás, ele ainda fala em transferência de calor lá dentro, tal. Tá dentro ele ainda está dentro do paradigma do calórico, né? Mas voltando à pergunta, será que a lei de experimento de Newton está errada? Ela não faz sentido fazer isso? Não, de fato, a lei de experimento de Newton ela tem como suposição, né, que as trocas de energia no sistema, e aí vocês podem pegar lá, por exemplo, o Boyce de Prima, ele vai trazer essas deduções, livros de equações diferenciais, de modo geral, ele tem como pressuposto que as trocas de energia são proporcionais à diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do corpo. As trocas de energia na forma de calor são proporcionais a essa diferença de temperatura. E isso abarca muito bem perdas de energia, trocas de energia na forma de calor por irradiação, convecção e condução. Mas não abarca, nesse processo, com suficiente precisão, né, trocas de energia por evaporação. Então, se eu quero resolver esse problema, eu preciso expandir esse modelo. Eu preciso pegar a lei de experimento de Newton e deduzi-la considerando trocas de energia por evaporação. E lá na minha atividade os alunos fazem isso. Eles constroem modelos, né? Eles ampliam o modelo da lei de experimento de Newton. E aqui eu estou mostrando, por exemplo, como eles conseguem resolver esse modelo usando modelos, né? O software modelos. Não sei quantos de vocês conhecem o modelos, mas fica a dica aqui, é um troço bacana. Tá? Por quê? Porque não tem solução analítica essa expansão que os meus alunos constroem, tá? Então só computacionalmente tu chega em alguma coisa. Também resolvem esses problemas alguns outros usando um software chamado Insight Maker, tá? Que é muito legal, tá? E aí chegam numa solução como essa, né? Interessante, ali em verde está a solução numérica do modelo, considerando a evaporação, tá? E em azul é a temperatura da água do prato aberto, e em vinho, chamo de vinho essa cor ali, vinho é a temperatura ambiente. Na verdade é um modelo para a temperatura ambiente, não é propriamente a temperatura ambiente. Tá? Se alguém quiser no futuro estudar um pouquinho sobre o Insight Maker, a Milena, que é minha aluna de C, ela fez um tutorial do Insight Maker que está disponível no site do CREF. Tá? É um software de análise semi-quantitativa ao estilo... não sei quantos de vocês estudou. Qual era o nome do software? Esqueci o nome. Mas na década de 90 tem uns softwares muito famosos com esse tipo de modelagem. E tem uma grande vantagem: o Insight Maker é software livre, tá? Fico aberto. Online, roda tudo online, não precisa baixar nada. Tá? É outra vantagem. Ok, vamos mostrar uma outra atividade, uma atividade feita no ensino médio, por uma ex-aluna minha, tá? A Maria Eduarda Dias. Outro aluno meu, que agora está no mestrado, mas ele é aluno da Eliane, não é meu, o Guilherme Weiman.
Leonardo Vanin, um outro aluno, e eu sou o quarto autor desse trabalho, em que eles fizeram uma atividade de modelagem no ensino médio, né? E aí, aqui eu estou mostrando a atividade tradicional, essa é uma atividade, e aí a gente está indo para o lado de física moderna, né? Uma atividade que vocês vão encontrar vários artigos na literatura é, bom, como que a gente mede a tensão de corte de um LED, né? A tensão de corte é aquela tensão ao qual o LED é submetido, a mínima tensão ao qual um LED é submetido e emite luz, né? Bom, aí o aluno, numa atividade tradicional começa, ele vai lá, pega uma fonte de tensão e vai mudando a tensão quando ele vê que a luz acende, né, ou que circula corrente pelo LED, ele identifica qual é a tensão de corte. Só que a gente coloca num episódio de modelagem a questão de um modo um pouco diferente, né? Como podemos delinear um circuito elétrico que precisa ser conectado com um LED para que ele emita luz submetida a uma tensão elétrica adequada? E aí o problema é colocado num âmbito muito maior. E aí os alunos constroem modelos para chegar a uma conclusão como essa, né? Eles chegam à conclusão de que para a gente identificar qual é a menor tensão que um LED precisa ser submetido para emitir luz, eles precisam igualar a energia dos fótons emitidos com a energia consumida pelo LED. E dentro desse modelo está o pressuposto de que toda energia consumida pelo LED é emitida na forma de luz, o que não é verdade. É pressuposto que o LED é monocromático, também não é verdade. Isso dá para fazer. Tem um outro software que faz espectroscopia em tempo real, é bem legal. Você vê que um LED tem uma faixa bastante grande de frequências que ele emite luz, e que a tensão elétrica no LED é linearmente proporcional à corrente que circula por ele, que também não é verdade, tá? Se você encontrar deduções da corrente elétrica que passa por um LED em livros de física moderna, tu vai ver que, principalmente nas tensões mais baixas ali, você não tem uma linearidade nessa relação. Outro exemplo interessante, esse é um artigo que a gente submeteu para a revista brasileira e tá ainda, acho que está no prelo, mas eu não lembro, tá? Qual é a intensidade da força realizada sobre a barra quando as molas estão associadas em paralelo? Isso aí é pautado, por exemplo, aqueles exercícios de Pilates, né? E aí a gente tem uma série, molas em paralelo são amplamente discutidas em livros didáticos, e aí sempre se soma a constante elástica das duas molas se elas estão em paralelo. E aí a gente mostra que a situação do Pilates não está no domínio de validade. Não sei se alguém aqui faz Pilates, mas quando eu tenho duas molas que têm elongações diferentes, a gente está numa situação que está fora do domínio de validade desse modelo de molas em paralelo, né? E aí o Campomanes faz uma série o Campomanes é o professor da UFMT, que eu citei lá no início do seminário. Ele faz uma série de deduções e mostra e constrói um modelo para o caso em que as molas têm elongações diferentes. E aí aqui são feitas predições com esse modelo e feitas comparações. Um outro exemplo, esse aqui está vinculado ao trabalho do Rodrigo Pereira, né? É uma atividade, isso aqui está sendo desenvolvido em Física Experimental 4. Eu já estou terminando aqui os exemplos, mas é só para vocês entenderem a prática que a pergunta é o ponto central. Não é propriamente o que é feito. É o tipo de pergunta que é feita. A gente faz perguntas que demandam modelagem para entender a pergunta e para responder a pergunta, né? Por exemplo, nessa aqui, como a poluição influencia na zona fótica dos oceanos? Essa questão foi proposta na época que estava rolando aquelas queimadas, que estava poluindo São Paulo, estava ficando toda escura, né? Das queimadas da Amazônia chegando a fuligem nas grandes cidades e tudo mais. E aí a pergunta era, bom, como que essa poluição influencia na zona fótica dos oceanos e tudo mais? Como a poluição dos oceanos pode influenciar a fotossíntese das algas por meio da alteração na alteração da luz? E aí, bom, o fato é, esse modelinho que está ali, né, a iluminância diminuindo numa relação inversa da distância ao quadrado, tá nos livros de física geral com muita frequência, né? Mas se eu quero entender a atenuação da luz no oceano, eu preciso ampliar esse modelo. Eu preciso considerar uma atenuação em função de espalhamento e absorção da luz. Então, o Rodrigo propõe lá uma expansão do modelo de propagação da luz, considerando um fator proporcional, um coeficiente de atenuação. Isso está vinculado com a lei de Beer-Lambert. O pessoal da medicina usa muito isso, inclusive, né? E a questão ela é derivada para como a luz é atenuada em meios materiais. O modelo de atenuação da luz no vácuo é adequado. E a lei de Beer-Lambert, como podemos representá-la? E eles chegam numa relação matemática desse tipo e fazem contrastações experimentais. Vocês estão vendo ali um tubo, que em cima tem um laser, lá embaixo tem um luxímetro, né? E aí, isso é construído pelos alunos, né? Eles que construíram
não há uma montagem experimental preparada, né? Lembram que eu falei para vocês sobre isso? E aí dentro desses tubos eles colocaram água do mar com diferentes misturas dentro, né? Aí eles ficavam... Teve um maluco lá que queimou uma tora. O cara pegou uma tora de madeira, queimou e levou a fuligem para aula e misturava a fuligem da tora de madeira dentro da água e avaliava como que isso influenciava na atenuação da luz. E aí a gente chegava num valor lá de até que profundidade do mar a luz chega em função da concentração de poluentes. Né? O último exemplo, tá, é sobre carros com massas variáveis. A gente frequentemente fica perguntando, bom, qual é a influência de cada força no movimento de um carro, né? E aí a gente constrói um modelo considerando forças resistivas proporcionais à velocidade ao quadrado, força de resistência ao rolamento e uma força não inercial decorrente da variação da massa. E, bom, eu vou falar rápido desse aqui, porque eu acho que eu estou com o tempo estourando aqui. A gente coleta dados usando o tracker, tá? Aliás, a gente faz vídeos do movimento de um corpo tracionado com massa variável e contrasta isso com um modelo considerado no SiteMaker, construído no SiteMaker, em que a gente considera diversas configurações diferentes, né? Num caso, considerando a força resistiva proporcional a V ao quadrado, no outro caso, considerando proporcional a V, na outra, considerando um somatório de um termo proporcional a V e outro V ao quadrado, na outra, considerando um termo proporcional à força normal, faz uma série de configurações, né, e chega a conclusões sobre quais dessas forças são não são desprezíveis num evento como esse, certo? E aí aqui está, por exemplo, uma... Aliás, o Ricardo é um tarado da matemática, né? Aí ele resolve analiticamente esses modelos também, tá? Eu fico na solução numérica usando softwares, ele resolve analiticamente e a gente compara as soluções analíticas com soluções numéricas também, dentro desse artigo. Está submetido também. E aí tem toda uma discussão de modelagem por isso, em que situação eu posso desprezar a força resistiva proporcional a V, em que situação ela é importante e qual não é. Tá? Estou encerrando porque eu falei demais aqui. Quero deixar vocês falar um pouquinho também. Sei lá o que vocês querem dizer. Mas 3 coisas que eu quero que fiquem na cabeça de vocês aí sobre modelagem. A primeira coisa, mais do que o experimento em si, o que a gente está querendo propor aqui é o tipo de pergunta que é colocada. Né? São perguntas que estão intimamente vinculadas com o processo de modelagem. Em que situação isso aqui é válido? Em que situação isso aqui não é válido? O nosso pressuposto é que a partir disso o sujeito constrói uma visão mais sofisticada sobre a natureza da ciência. Né? Ele começa a entender que o conhecimento científico ele é representacional. O conhecimento científico não é uma cópia da realidade, né? Mas que apesar de ele ser representacional, ele me permite compreender a realidade. Ele me permite, inclusive, intervir na realidade a partir desses modelos. Né? Então, o cerne da discussão está nas perguntas, né? Está no que o indivíduo está atacando. A gente pode fazer atividades de modelagem com experimentos absolutamente tradicionais, mudando as perguntas que são feitas para os alunos. Né? E aí é importante, é o segundo item que eu coloco ali, quando eu estou focando na modelagem, eu também estou colocando o ensino de física a serviço de discussões sobre a natureza da ciência, sobre o que é um modelo, quais são os objetivos de quem constrói um modelo, o que está por trás do modelo, né? E a modelagem científica, já estou indo para o terceiro item, é uma alternativa quando a gente quer evocar no ensino de física regular, né, questões vinculadas sobre o fazer científico. Não estou querendo propor aqui que a modelagem científica é o santo grau da física, né? Muito longe disso. Não quer dizer que todas as minhas aulas agora têm foco na modelagem, não é isso. E não acho que tem que ser assim. Né? Os exercícios tradicionais têm o seu papel. Né? O ensino o exercício livresco tem o seu papel. O que eu estou querendo argumentar é que, em algum nível, os alunos precisam ser defrontados com situações como essa. Em algum momento. E eu diria, não basta que isso seja concentrado em uma disciplina, em algum momento da formação. Né? Eu acho que isso tem que ser espalhado, inclusive integrando aulas teóricas também, né? Discussões sobre modelagem, na apresentação dos modelos, na discussão sobre os modelos. A modelagem é uma alternativa, é isso que eu estou querendo dizer. Não é a solução para todos. Aliás, sempre que alguém vier dizer para vocês, a solução do ensino é fazer isso aqui, desconfia, porque não é.
Tá? Isso não existe. A gente não vai resolver os problemas da escola com uma ação isolada. Tem muita coisa. Falei de escola, mas universidade também. Os problemas são complexos, envolvem uma série de dimensões. Eu estou atacando um aqui de uma forma humilde, né? Apresentando uma alternativa. Eu sei que isso não vai fazer com que os meus alunos daqui a pouco resolvam qualquer tipo de problema, que isso não é uma coisa que vai ser suficiente, mas é um enfoque que eu considero importante, que eu acho que vale a pena as pessoas investir quando estão preocupadas com o ensino de física, que promova uma relação mais clara entre realidade e teorização. Ok? Bom, eu agradeço. Esse slide eu não vou falar. Eu agradeço o Glauco, agradeço todo mundo e estou aberto para perguntas aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Estou com o chat aberto aqui. Eu vou parar. Eu vou deixar os slides. Vai que alguém faça uma pergunta sobre slides, os slides estão abertos aí. Léo, queria agradecer aí essa excelente palestra que você deu sobre esse tema tão interessante que é a modelagem científica. E eu vou abrir agora para as perguntas. Né? Vamos ver, o Mariel fez uma aí, né? Eu poderia dizer em linhas gerais que a modelagem é o, entre aspas, aluno chato, que por mais que você se esforce em tentar explicar de modo simples algum evento, e quando você pergunta entendeu, ele responde sim, e logo completa, mas professor, e se a gente, isso e aquilo, né? Ele está destacando o ponto para isso aí. É uma perspectiva interessante, mas em algum nível dar um espaço para esse aluno, né? Dar um espaço para que esse aluno... E se então vai lá e vê o que acontece. Estou te dando espaço para tomada de decisão, para avaliar a influência dessas coisas. Certo? Digamos, é uma perspectiva que pode ser dada para a modelagem que eu até nunca tinha pensado. Mas pode ser. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos aí. Eu particularmente achei muito interessante você destacar esse aspecto da complexidade no ensino, porque às vezes a gente começa a se envolver com uma coisa e a gente pensa que aquela coisa é a última coisa do mundo, é o santo grau que vai salvar. E assim, como a gente tem a maior parte dos nossos alunos, a gente tem alguns alunos de mestrado, do mestrado profissional, aqui na palestra e também no grupo, mas assim, esses alunos do mestrado profissional já são professores e eles já têm consciência disso, que não é uma metodologia ou uma teoria que vai salvar o mundo, e na verdade esse é até um dos motes do GA, e por isso que a gente está chamando de gente de tudo que é tipo. A professora Angélica deu a primeira live que foi sobre comunicação matemática, depois o professor Ricardo Meloni lá de São Paulo deu a sobre curso de curta duração de física. Agora você está falando de modelagem. Na próxima semana deve vir a Mara falar sobre meninas na ciência. O Natan vai falar também sobre educação no campo. Então, na verdade, é um cenário muito complexo e a gente às vezes se dedica a estudar um determinado ponto. Então eu queria até, digamos assim, reforçar isso, porque às vezes a gente falando, a gente fala, a gente insiste, a gente fica até meio chato, né? Nossa senhora, o professor Glauco só fala disso, que é difícil, que é complexo. O senhor está fazendo psicologia, mas o senhor tem que ir para o psicólogo, que o senhor está depressivo. Não é isso, gente, é porque é verdade. Entendeu? Então isso que o Léo tá falando é verdade, é muito complicado mesmo. E aí você vê assim, poxa, até o próprio lance de fazer pesquisa em ensino de física é um processo de modelagem, porque você tem que isolar determinadas características e tem que dizer o que você está considerando, o que você está desconsiderando em questão, né? Então eu acho que isso aí, digamos assim, vai ficar aí nos nossos corações, essa sua fala sobre a complexidade, porque eu acho que isso de certa forma representa a modelagem científica, né? Essa interação complexa entre o real e a teorização, né? Uhum. Tem um elemento importante a ser ressaltado, inclusive, que eu estou falando de coisas extremamente vinculadas ao que está dentro da sala de aula quando eu estou apresentando isso aqui, né? Os exemplos que eu dei, né? São exemplos de uma aula de física, mas grande parte dos problemas da escola, a origem deles não está dentro da escola, né? Uhum. E aí se torna mais complexo ainda. Se torna uma coisa... A Mara aqui vai falar do Meninos da Ciência, por exemplo, né? A origem disso é maior do que a escola, né? A origem do problema que está sendo atacado com uma ação dentro da escola é maior do que a escola. Ela vai estar falando de desigualdades, né? Desigualdade de gênero, desigualdade racial. No caso da Mara não, mas também está vinculado, né? São coisas que a escola, claro, tem que trabalhar em coisas como essa,
né? E ninguém mais do que eu vai defender isso, tá? Talvez algumas pessoas mais do que eu, mas eu defendo muito isso. Eu não quero ser um arrogante e dizer eu sou o que mais defende isso. Mas isso mostra a complexidade do problema. A escola é um sistema com uma dinamicidade muito grande e o que importa é a gente estar se movendo para tentar contribuir com que ela melhore de alguma forma, né? É isso que eu defendo. Eu acho que a gente vai estar nesse eterno movimento, né? Porque o problema é tão grande. Aliás, tem uma coisa que eu falo para meus alunos sempre, Glauco, que vai um pouco nessa linha, né? Eu digo para eles, se alguém chega para ti, e isso é típico de jornal, né? Né? Os jornais sempre vêm com soluções que o problema do ensino é esse. Então a solução que a escola tal implementou resolveu tudo. Né? Sempre que tu olha alguma coisa desse tipo, desconfia. Tá? Desconfia, mas desconfia muito. Provavelmente não é verdade, né? É como aqueles outros casos, né? O fulano que era filho de um catador de latinha e entrou no curso de medicina da universidade porque ele era um sujeito esforçado, lia o jornal que ele catava no lixo. Pá, eu olho essas histórias e fico pensando, pá, tá esquisita. Quando tu vai ver, tem mais coisa que aconteceu, não é só isso. As coisas não são triviais. Aliás, a história do Faraday, por exemplo, é vendida assim, né? A história do Faraday é vendida como se que ele trabalhava numa livraria e ele lia os livros que eram vendidos e aí ele se tornou o grande Faraday, né? O que está implícito nisso é que o Faraday foi aluno de um dos maiores químicos da história. Pois é, né? Então, não é, a história não é só o Faraday esforçado, né? Tem gente que estava do lado dele ajudando. A gente nunca pode esquecer disso, né? A meritocracia é uma coisa muito esquisita. Uhum, não é por aí. O mito do herói, né? O mito do herói, exatamente. O Roberto Martins, né? O Roberto Andrade Martins, né? Deve conhecê-lo. Ele Sim, claro. É professor lá da ele é aposentado da Unicamp, né? E ele fala que a gente tem essa tendência infantil de acreditar em heróis, em mitos, em pessoas, digamos assim, indestrutíveis. E que isso, na verdade, isso é uma das visões de ciências que a gente traz para a sala de aula, né? Aí a gente tende a comprar essas narrativas porque já é uma coisa que a gente já está propenso em relação a elas, né? Essa coisa mágica, essa coisa, digamos assim, fantasiosa. Pois é. Esse é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Por isso que eu chamei bastante atenção que aqui não estou querendo resolver os problemas do mundo com uma alternativa como essa. Aliás, ainda mais falando de uma coisa que se resume estritamente ao que está acontecendo dentro da sala de aula, né? Então, tem limitações importantes. Deixa eu ver aqui os comentários. Muito obrigado, Natan. Te amo, tá? Beijo pra ti. Yasmin, excelente palestra, professor Leonardo. Obrigado. Muito boa palestra, obrigado. Amanda, professor, eu sou das ciências sociais e nunca estudei sobre modelagem, mas em sua apresentação não pude deixar de pensar sobre a possibilidade de, durante a construção de um modelo, esse se mostrar representativo para além da situação para a qual foi inicialmente pensado, ocorrendo um movimento contrário onde o modelo fosse capaz de predizer a situação a ser modelada? Não sei se estou conseguindo explicitar meu pensamento, mas minha pergunta é se isso já ocorreu durante seus experimentos. Deixa eu ler de novo a pergunta, ver se eu entendo. Mas durante a não. Ah, tá, agora eu entendi. Sim, com toda certeza. Com certeza. Com absoluta certeza. Né? E isso acontece na ciência também. Aí você pode pegar um artigo. Hoje eu tô mal, não consigo lembrar o nome dos autores. Tem uma autora australiana, falecida inclusive, uma pena, morreu com 40 e poucos anos, que trabalha com modelagem, em que ela destaca um episódio histórico interessante, que é o episódio que está vinculado com as ideias de Michel Paty também, né? Quando ele fala que a matemática é a linguagem estruturante do conhecimento. Muitas vezes os modelos científicos eles nos levam a fazer predições. Por exemplo, quando você tinha quando teve a detecção de Urano, né? Foi Urano que foi previsto primeiro teoricamente, aí o pessoal foi lá e achou o planeta, né? Não estou falando do planeta errado. Eu acho, eu não... foi Urano. Foi o Leverrier, ele previu e depois que ele foi descoberto, Veja, esse é um exemplo científico, nas ciências sociais possivelmente isso acontece e aí foge do escopo do meu conhecimento, né? É uma coisa um pouco mais ampla, mas
se constrói a mecânica newtoniana, se percebe uma certa anomalia na trajetória de um conjunto de planetas, né? E aí, bom, então tem que ter um planeta lá no meio. Tem que ter um planeta lá no meio, né? E aí a galera começa a fazer experimentação para identificar aquele planeta. E aí a gente identifica Urano. Então, com o auxílio da modelagem pautada pela mecânica newtoniana, pautada pela matemática como linguagem estruturante do conhecimento científico, foi feita uma predição que ia além da evidência. As pessoas não viam aquela coisa, né? Até um exemplo que eu falei lá no inicinho do seminário, a presença do bóson de Higgs, né? A existência do bóson de Higgs, ela surge a partir de uma modelagem que é pautada por argumentos metafísicos ainda, né? Que é pautada por uma suposta existência de simetria na natureza. Então, os modelos científicos, efetivamente, muitas vezes vão além da situação ao qual ele está representando. E aí nos permitem guiar a nossa visão, né? Visão, entre aspas, né? A nossa lente, né? Para onde a gente está olhando. Então, de fato, é uma discussão interessante que efetivamente aparece nas discussões sobre modelagem. Aliás, tem muito autor, principalmente na área de sociologia, que fala sobre modelagem na sociologia também, né? O pessoal da sociologia faz modelagem pra caramba. Despreza um monte de coisa, né? Considera um monte de coisa, chegam em modelos que representam uma... Só que aí entra a questão que também está por trás da modelagem científica em algum nível, principalmente se a gente está falando de física de ponta, né? O quanto a realidade é objetiva ou ela é dependente dos sujeitos cognoscentes, né? Então a sociologia vai ter esse dilema também, né? Eu estou representando o que quando eu estou representando uma sociedade, né? Quando eu estou com um modelo desse, eu represento uma realidade independente de mim, ou essa realidade está dentro de uma rede de sujeitos cognoscentes, né? Mas tem discussões do pessoal das ciências sociais também sobre o processo de modelagem. Alguns autores até vinculam a metodologia marxista com modelagem, né? Porque tá por trás das ideias de Marx a ideia de representar para intervir, né? Então, tá lá também. Né? E Marx é um dos membros da tríade que dá origem à sociologia, né? Weber, Marx e Durkheim. Ok? Deixa eu ver. Não sei se eu respondi a Amanda. Se algo não ficou claro, peço desculpas. Tentei dar uma resposta. O Jorge diz: obrigado, professor Galco, pelo interesse e dedicação pelo nosso mestrado. Ganhei o fim de semana. Fico devendo essa, professor Leonardo. Obrigado. Aí o Natan me mandou um S2. O Natan é namoro antigo, tá, gente? Pra quem não conhece aqui. Gente, o Natan é um outro amigo meu, ele vai estar conosco aí num outro momento. Foi aquele cara que mandou aquela foto divertida lá que eu mandei pra vocês. Não sei se vocês lembram. Aí a gente divulgou ele depois que ele foi me avisar que era brincadeira, tá? Mas o Natan é um grande amigo nosso também. O Natan era da nossa turma no mestrado, no doutorado também. O Natan, putz, já vai estar queimado aqui, Natan. E assim, o Natan é um cara incrível, cara. O Natan é um cara incrível. A única coisa que eu tenho pra falar sobre ele. É um cara gente fina demais, né? Compartilho dessa opinião também. E um cara meio doente, assim. Cara O Natan é psicodélico. Essa que é o lance dele. Eu quero que tu me mande os links aí da palestra da Mara e do Natan também. Quero aparecer nessas aí, Glauco. Beleza, eu vou mandar sim. Vai mandar sim, beleza. Gente, deu, né? O Natan tá dizendo que deu. Então, não, eu vou contar uma aqui do Natan, cara. O Natan chegou, eu encontrei o Natan no corredor lá do Campos do Vale, e aí o Natan veio vindo todo tranquilo. Eu disse: "Ih, Natan, beleza?" Ele: "Não, beleza." Aí eu fui no banheiro e voltei. Quando eu voltei pra sala, ele: "Putz, grilo, eu esqueci que eu tinha prova hoje, cara." Isso é uma história leve, né? Não, e dizem que ele tirou 10 nessa prova, pô. Ele ainda tirou nota boa na prova. Acho que chega, gente. Chega, gente, tá bom. Não vou falar. É melhor deixar para as entranhas do grupo aí, né? A Amanda botou muito esclarecedor, obrigado. Eu que agradeço a pergunta, Amanda. Putz, Glauco. Então tá, gente. Que mais? Alguma pergunta a mais? Se vocês tiverem interesse em alguma coisa sobre modelagem, me mandem e-mails que eu respondo.
com sugestões de leitura e tudo mais. Vejam, uma coisa que é importante dentro do nosso grupo, a gente tem trabalhado muito pouco com o ensino médio fundamental, a gente acaba se focando muito no ensino superior. Eu diria que a gente teria um espaço bastante grande para uma expansão para a educação básica. Eu estou com uma aluna que está trabalhando no ensino fundamental, tá? Mas ela está meio sozinha nesse processo. Tá? Claro, talvez alguém diria, no ensino fundamental fica disponível o vídeo da fala, queria indicar para alunos. Não sei, o Glauco sabe. Fica assim, eu estou gravando e eu vou colocar no YouTube depois no nosso canal. Com as coisas sobre o Natan também, ou essa parte vai cortar? Não, aí eu teria que editar. Então tá. E o Natan ainda vai mandar para os alunos dele isso aí. Então tá bom. Então tá. É isso aí. É isso aí. Vou mais não, pode deixar. Mariel diz: a modelagem também trabalha a perspectiva inversa, em propor soluções ou discussões acerca de situações absurdas, idealizadas. Exemplo de como seria possível se, de repente, a força gravitacional do planeta se reduzisse pela metade, ou se a força magnética deixasse de existir. Tipo isso. Na verdade, quem trabalha, inclusive, com modelagem computacional tem ido muito para essa linha. De discutir situações absurdas. E aí entra, porque dentro da modelagem, outra questão que está vinculada a uma discussão absurda é o absurdo em termos de idealização também. Por exemplo, tem vezes que a gente faz isso e a gente nem se dá conta. Quando a gente tem uma inconsistência dentro do modelo, e a gente resolve numericamente o problema e não tem problema nenhum. Por exemplo, é factível considerar um corpo pontual sofrendo uma força resistiva do ar? Vamos pensar do ponto de vista do fenômeno. Um corpo pontual que sofre força resistiva com ar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi gente resolver eu vou expandir o modelo de pêndulo simples. Aí o sujeito mantém a idealização de corpo suspenso pontual, mas acrescenta uma força resistiva do ar. Aí você acaba numa inconsistência interna. Por quê? Porque a força resistiva com ar ela é decorrente da interação da seção transversal do objeto com ar. Certo? Se tu considera o corpo suspenso pontual, qual é a seção transversal desse corpo? É zero. Né? Como é que ele vai sofrer uma força resistiva? Então tu entra nesse tipo de discussão, que é uma situação absurda, mas que do ponto de vista conceitual é riquíssima. Né? Você está chamando a atenção para... Inclusive o modelo que a gente usa para resolver da resistência do ar é desse tipo, né? O movimento com resistência do ar. Pois é. É um modelo absurdo, né? É um modelo que tu está considerando um corpo que não tem dimensões, mas sofre uma força resistiva com ar. Como é que isso pode acontecer? Quando eu trabalhava na Física 3, aí na época que eu fazia doutorado, né? Aí tinha uns alunos que eles chegavam comigo assim: "E professor, o que é um fio semi-infinito?" Aí a gente começava a ficar zoando com essa coisa, né? É um fio semi-infinito, ele começa do zero e vai até mais o infinito, mas onde é que termina o mais infinito? É uma coisa muito doida, né? No eletromagnetismo isso aí acaba ganhando outra dimensão, né? Outra dimensão, é. Quando você coloca o potencial zero no infinito, né? Isso é uma coisa das coisas mais abstratas que a gente tem na física e é relativamente simples, né? O que quer dizer com simples? A gente aborda isso às vezes no ensino médio, né? E a complexidade de um argumento como esse é gigantesca. Então, efetivamente, a gente discutir essas situações absurdas é interessante. Claro, numa atividade experimental, a contrastação com o real sempre vai limitar um pouco a construção do absurdo. Mas se a gente está numa simulação computacional, a gente constrói esses eventos absurdos. E aí é legal, é bacana. Né? Aliás, eu não citei aqui, mas, por exemplo, as simulações do FET, que são muito comuns, muitas das situações que estão ali, quando a gente for pensar em comparação com o real, elas são absurdas também. Elas são absurdas. Né? Por exemplo, a situação, tem uma simulaçãozinha bem comum do FET, que todo mundo usa lá, que é a do movimento de projéteis. Aí tu tem um canhão, né, que joga uma bola de canhão, né? E aí tu pode até mudar a intensidade da força resistiva, mas vamos pensar do ponto de vista de modelagem, né? Que evento real a gente está representando? Um canhão. Certo? E aí, qual é a velocidade de uma bola de canhão usual? Né? Pega um canhão da Segunda Guerra, qual é a velocidade que um canhão desse joga um projétil? A simulaçãozinha supostamente representa um canhão, tem um canhãozinho jogando uma bolinha. Né? E um canhão real, né? Ele vai pensar um canhão fraco,
usado na Segunda Guerra Mundial, ele jogava bolas de canhão a 120, 130 metros por segundo no mínimo. No mínimo. Certo? Canhão fraquinho. Tinham canhões que jogavam a 300 metros por segundo, né? Velocidades supersônicas já. E 360, 370 metros por segundo. E aí, se tu vai na simulaçãozinha do FET, a velocidade máxima que tu pode colocar para bala de canhão é 30 metros por segundo. E por que eles fazem isso? Porque no lançamento de uma bola de canhão, a idealização de que a Terra é plana, olha só, a gente usa essa idealização, né? Os caras vão dizer o Leonardo deu la vista. Não, pelo amor de Deus, aí, isso pode ser talvez o pior xingamento que vocês podem me fazer, né? Mas a gente naquela simulação a gente não está considerando a circunferência da Terra, né? A gente não está considerando forças não inerciais. A força de Coriolis não está sendo considerada ali. E no lançamento de um canhão, tudo isso é importante. Então aquela simulação, na verdade, ela está limitada pela simplificação que o modelo considera, não pelo evento real, né? Uma bola de canhão nunca é jogada de um canhão com uma velocidade de 30 metros por segundo. Não tem canhão que faz isso. Certo? Toda essa discussão de modelagem é a partir de uma simulação, né? Coach quântico é outro xingamento legal que você pode me fazer é esse, né? Um xingamento filosófico seria dizer positivista, tipo uma coisa assim, também é um xingamento legal de fazer. Né? Mas não façam isso, né? Eu sou um cara legal, tô aqui aberto à discussão. O Olavo de Carvalho é um que fala muito de física, né? Ele fala dos absurdos que o Einstein cometeu, né? Tem um vídeo lá. O Einstein, para manter uma teoria, considerou que o espaço dilata. Que absurdo. Tá bom. Vai lá, meu querido. Estuda um pouquinho a história da ciência e entende o que aconteceu. Feito, gente. É isso aí. Já falei bastante, né? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? É porque eu vejo o pessoal às vezes demora para se mexer. Aí eu entro aqui para dizer, bora perguntar pro Léo, cara. Ele fala que o Einstein copiou um trabalho. Pois é, eu já nem lembro exatamente o que o Olavo de Carvalho fala, mas eu lembro que ele tem alguma história sobre o Einstein nesse sentido completamente absurdo, né? Claro, e de certo modo é uma distorção, porque o Einstein ele acredita nas equações de Maxwell, né? E por isso que ele vai propor uma mudança de concepção do espaço, né? O que o Olavo, no fim das contas, ele quer falar é que o Einstein deveria ter digamos, abandonado as equações de Maxwell. Que isso seria mais razoável do que ele propor uma concepção diferente sobre o espaço, né? Mas isso pega muito bem pro público dele, né? Ele fala também isso que o senhor falou. Pois é, essa foi a parte mais interessante, interessante entre aspas, né? Que eu vi que o Olavo falou. Isso pega muito bem, porque ele está falando mal da ciência, e hoje a ciência tá numa posição complicada, né? A gente vai de uma postura de a ciência é a verdade absoluta, que também não é boa, né? O que a ciência fala é lei, a gente não pode questionar a ciência. Essa postura também não é boa. Mas a gente também não pode ir para outro extremo de que ciência é qualquer merda, né? Não é assim. A ciência tem algum compromisso com a descrição dos fenômenos, né? Com a descrição de uma suposta realidade. Então tem que ter um pouco de cuidado, né? Absolutamente a ciência é influenciada pelos desejos do cientista, mas também a ciência é influenciada por uma tentativa de descrever eventos. A ciência é complexa. O Glauco concordaria com isso. A ciência assim, é complexa. As pessoas que parece que só conseguem enxergar dois blocos, né? Uma coisa muito binária, assim. Então, tipo, se a ciência não explica tudo, então ela não explica nada. Aí fica nessa coisa assim, tipo, muito... muito dicotômica, né? Muito drástica. E aí esse é um problema, né? De um lado um relativismo absurdo e do outro positivismo total, né? E aí tudo fica difícil. O fato não é um tema fácil, né? Porque se perguntam para mim o que é ciência, eu dou um pulo para trás e digo, não quero responder. Passa para outro.
A resposta que eu dou para essa pergunta é a seguinte: olha, o Alan Chalmers escreveu um livro de 200 páginas e foi só o começo. É. Aí é O Lang complicado. responde, né? O Lang responde: olha, eu fico lisonjeado pelo poder de síntese que tu acha que eu tenho, mas não tenho, não consigo responder assim. É muito, muito mais complicado. Nossa. É sempre bom a gente assistir gente doida fazendo conspiração. É bom se isso não tivesse implicação mais séria, né? É verdade. Seria apenas divertido, né? Seria apenas divertido. O problema é que essa gente acaba influenciando uma massa de pessoas muito grande e isso faz com que a gente... Isso foi primordial para a construção do cenário que a gente vive hoje aí, que a gente está machucado, né? Uhum. Tá machucado. Nossa, cada dia mais. Dói muito a gente ver o que está acontecendo nesse país. É uma coisa, na nossa época de doutorado, a gente nunca ia nem cogitar, né? Nem imaginava. Que um cara falando isso ia ser. Tá louco, Deus o livre, impossível. E foi, gente. E foi, é. E foi. Deus o livre, e foi. Não, a nossa E aí preocupação chegou. era com 30% de 25%, que dava 12,5 e 7. Entre 12,5 e 7. Essa que era a nossa preocupação. Eu tenho um amigo que fala que saudade de quando eu criticava o Ciência Sem Fronteiras. É, exatamente. Exatamente. Porque tinham ciências sem fronteira. Então, Pois é, saudade quando eu criticava o Ciência Sem Fronteiras. Agora as minhas críticas estão num outro patamar, meu Deus. Pois é. mas é isso aí. Então tá, gente. Acho que é isso, né, Glauco? É. Falei bastante. Eu quero ver do Natan depois aí. Tô ansiosíssimo. Olha, Pra ver a dele e da Mara. deixa eu conferir. A da Mara não, a da Mara não é da semana que vem, não. A Mara é. Caramba. Eu acho que a do Natan é 25. Eu acho que a do Natan é uma semana depois da Mara. Deixa eu só abrir aqui. Que eu O tenho. Natan não vai saber, se eu conheço ele. Cronograma. Mas eu vou avisar pra ele. Tá bom. Bora ver aqui Avisa rapidinho. antes, por favor, né? Eu queria só declarar que eu anotei na minha agenda aqui, que é dia 9, viu? Ah! Olha aí. Eu acho que tu anotou errado aí, Natan. A tua não é dia 25 de setembro? Eu tinha anotado 9 de outubro aqui. 9 de mas pode ser outubro? dia 25 de Não, setembro. é porque a gente mudou depois, que eu abri uma vaga aí nesse 25 do 9, aí eu quis colocar logo pra você. Aí eu falei com você no WhatsApp, mas aí eu não lembro se você lembra. Aí é bom que ele já tá avisado aqui. E agora tá É 19 a da Mara, é um sábado, e a do Natan é dia 25, que é uma sexta. 19 a da Mara, 25 uma sexta. Às 16 também é do Natan? É, às 16. A gente tá colocando esse horário constante pro pessoal não se perder no horário, já que a gente tá variando o dia, né? E a da Mara também, no sábado? Não, a da Mara é no sábado e o Natan é na sexta. E o horário da Mara qual? É o mesmo horário, qual é? 16 horas. Ah, sempre às 16, mesmo Isso. no sábado também. Então, É. tá. Vou colocar aqui. A próxima semana seria a professora Luiz Helena, mas eu estava conversando com ela, eu acho que ela saiu aqui da reunião, que eu achei a internet dela deve estar ruim. Ela ia fazer uma prévia da defesa de dissertação, uma professora do IFPA, uma parceira nossa aí. Só que aí ela pediu um pouquinho mais de tempo, porque ela está enfrentando aí uns problemas. E aí a gente vai fazer uma reunião ordinária mesmo do grupo, porque tenho que falar umas coisas aí para os meninos. Beleza. Mas aí depois, sem ser nessa semana, na próxima é a da Mara. Beleza. Tamo grande então. Beleza. Dia 25 eu tenho uma outra palestra na Federal de Sergipe. O Moreira vai estar nessa também. Ah, é? Aham, o Moreira vai estar nessa. Semana que vem tem uma palestra que eu vou. Na verdade não é palestra, daí é uma mesa redonda, que daí eu vou falar sobre recursos de questões abertos. Esse é o da Mara, né? Isso, Paulitina. Eu vi ela mandou pra nós. Eu vou numa linha do por que não usar software proprietário na educação. Vou defender alguma coisa desse tipo, né? E
Aí vou pra minha outra linha e tal. Uma coisa importante pra galera que tá aqui é que em outubro a gente vai ter a escola do nosso programa aqui, né? Vai reunir 2 dias, palestras o dia inteiro. Vai estar grande parte dos professores aqui do programa vão estar apresentando. A Eliane, inclusive, vai dar uma palestra, eu vou dar uma palestra. Vai ter 2 caras que eu não sei se vocês conhecem. O Natan conhece, né? O Natan conhece o Natan. Que é um colega que entrou aqui, o Natan 2. Natan Willig. Ele vai dar uma palestra também. O Alex vai dar palestra também. Tem um outro colega interessante aqui, o Matheus Nascimento, que entrou faz pouco tempo também. Conheço. Que tem, conhece ele? Ah, claro, deve ter conhecido ele no IMPEC, né, eu acho. WCPE. 2016, Uhum. Vai dar uma palestra também. Tem bastante coisa na nossa escola aí. E vai ser online dessa vez, então. Aliás, a gente está com uma participação bastante grande do pessoal do Norte e Nordeste já entre os inscritos. Pessoal de fora do nosso país, né, Glauco? Da República do Rio Grande do Sul, né? Aliás, daqui a alguns dias tem o nosso dia da independência aqui, né? Dia 20 de setembro. A gente comemora o dia que a gente comemora que a gente perdeu uma guerra. Dia 20 de setembro. Dessa vez sem festividades, né? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Não sei como é que tá a adesão aí, mas aqui o pessoal já tá, parece que... Porque teve uma notícia aqui no Pará, tava, digamos assim, diminuindo a curva, e aí acho que o pessoal se empolgou, entendeu? O governador foi pra TV falar que não era liberar geral, mas o pessoal entrou por um lado e saiu pelo outro, né? Pois é, aqui no Rio Grande do Sul, no início, teve uma adesão muito forte, tem diminuído um pouco. Mas ainda... Bom, tá meio parecido em todo o Brasil, de certo nível, né? O pessoal... Alguns levam a sério, aí tem uns que não levam a sério, e aí o problema tá feito, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul não chegamos ao ponto de lotar os hospitais. As UTIs ainda tem vagas, até a gente está vivendo exatamente agora o pico da doença aqui no Rio Grande do Sul. A gente está no ponto alto da infecção, e ainda chegamos a 95%, 96% das UTIs ocupadas. Então, não chegamos ao ponto de ter aquelas imagens aquelas imagens que eu vi. Belém, por exemplo, foi terrível, né, Glauco? De os hospitais estarem completamente abarrotados, né? Aqui a gente não chegou nesse ponto, não sei exatamente explicar porquê, sorte, o que, sei lá. Mas o fato é que não chegamos nesse ponto, e eu não sou religioso, mas agradeço a alguma entidade aí que possa existir pra gente ter conseguido passar por isso sem todo esse sofrimento. Apesar de que é um sofrimento gigantesco. Tem milhares de mortos no Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas não chegou a ser assim. Rio de Janeiro também foi terrível, né? Rio de Janeiro foi uma loucura. Meu Deus do céu. Foi horrível. Manaus também foi... Meu Deus. Manaus foi horrível. Manaus foi um completo desastre, né? Talvez Manaus tenha sido o pior lugar do Brasil nesse sentido. Eu imagino que sim. Eu não sou especialista para explicar as causas disso, mas o fato é que a gente teve sorte. Isso é o que eu posso dizer. Eu não acho que a gente teve uma adesão tão grande também. Alguns diriam, o pessoal do Sul aderiu mais. Não é verdade. Eu acho que tem alguma coisa que eu não sei explicar. Né? Eu não sei porquê. Mas passamos um pouco menos, de uma forma menos traumática do que essas cidades, né? Florianópolis passou muito bem. Meu Deus, passou bem, muito tranquilo, Florianópolis, né? Tranquilo entre aspas, né? Sempre que mortes acontecem, a gente não pode dizer que foi tranquilo, mas comparados a outros contextos, foi muito tranquilo. É uma tranquilidade relativa, na verdade. Sim. Mas Florianópolis testava na rua, né? A prefeitura gastou milhões em testes, os caras paravam no drive-thru e faziam teste. Que é o certo, né? Na minha família, o Felipe e o Guilherme pegaram. Já passaram. Pegaram. Eu não peguei. Tô tranquilo aqui. Fico feliz de saber que eles se recuperaram bem. Também, se eu pegar, eu sou azarado demais, velho. Que isso? Não saio pra nada, velho. Pelo amor de Deus. Se eu pegar, é porque eu peguei no corredor, velho. Tá louco. Eu saí no corredor e cocei o olho sem querer. Não, eu não posso pegar, não. Senão, que isso? É muito azar. Não faço nada.
Então Tá. né? Feito, gente. Cara, um forte abraço. Foi muito legal ter você aqui. Obrigado pela sua excelente palestra. Foi muito gratificante. Obrigado, Glauco, pelo convite. Agradeço a presença ilustre do Natan Floresta aqui. Né? Muito obrigado. Estarei presente na sua fala, Natan. Um abraço para todos. Um beijo pro Glauco e pro Natan. Beleza, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tô saindo aqui, tá? Falou. Beijo do Natan. Tchau.